Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo teremos mais um relato da nossa amiga Samira. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, e a todos do canal A Hora do Além. Aqui quem está falando é a Samira, do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe para vocês um relato que se passou aqui na minha rua, na rua que eu moro. Eu tinha um vizinho de frente, morava, tinha esposa e tudo, só que ele tinha um vício de bebida alcoólica. Ele só vivia bêbado. E ele era um rapaz jovem até, tinha menos de 30 anos. Ele adquiriu a doença tuberculose. Foi internado em estado grave. Estou quase um mês no hospital internado, quase faleceu. E um dia deram alta para ele. Eu falei pro meu marido, quando eu vi que ele estava chegando em casa, né? Comentei com meu marido, eu falei assim, poxa, mas o tratamento da tuberculose, ele demora muito tempo. Não é tão fácil, tão rápido assim, porque eu tenho um tio que ele teve essa doença, né? Demorou muito para ficar curado. E aí a família estava toda em festa, dizendo que ele estava curado, e ele veio. Só que eu achei que a expressão dele estava muito estranha. É como se ele estivesse longe, com pensamentos longe. Meu marido falou, deve ser por conta do tempo que ele ficou no hospital, a pessoa não está acostumada, e ele está meio abobado. Falei, tá esquisita a vibração desse homem, acho que ele não está muito bem, não. Eu ainda falei para o meu marido, eles devem ter passado algum tratamento para ele estar fazendo em casa. E passou. Nesse mesmo dia, à noite, eu escutei uma gritaria, uma correria, pedidos de socorro. E nós abrimos o portão para saber o que tinha acontecido, porque de início eu achei que fosse algum atropelamento na minha rua, que aqui acontece muito isso. Só que não, vinha desses vizinhos. Esse rapaz, ele faleceu dentro de casa. Mas mesmo assim, a família parou o primeiro carro que passou e obrigou o motorista a levar ele para o hospital, a socorrer. Só que quando ele chegou no hospital, o médico disse que ele já estava em óbito. E tinha sangue por todo o corpo dele. E foi uma cena horrível. A esposa dele estava muito impressionada e disse que assim que ele chegou do hospital, que ele teve alta na parte da manhã, ele chegou, não quis comer, só ficou sentado na beira da cama, pediu um caderno, uma caneta e começou a desenhar, sendo que ele não tinha esse costume. Ele desenhou seres, ela disse que se pareciam anjos, seres alados, com asas. E ela perguntou para ele, por que você está desenhando isso? O que é isso? Aí ele falou assim, foi isso que eu vi quando eu estava no hospital. Eu dormia e via esses seres e eles vão vir me buscar. E aí ela falou, deixa de ser bobo, para com isso aí é bobagem, isso não existe. Isso aí é anjo, você deve ter sonhado com anjo, mas ninguém vai vir te buscar não, menino, você é bobo. Você teve alta, você está bem, você já está curado. Aí ele falou, não, eles vão vir me buscar, eles falaram para mim. E desenhou. E aí ela falou, para de falar isso, porque você está assustando as crianças. E tem muitas crianças na casa, né, que são os netos dela. Só para contextualizar aqui, que talvez as pessoas possam não entender, ele tinha menos de 30 anos. Ele tinha, parece que 28, 29 anos. Só que a esposa dele era uma mulher bem mais velha, ela tinha idade de ser mãe dele, tá? Porque como eu disse que tem muita criança que eram netos dela, sim, ela tem netos. Ela tem idade de ser mãe desse rapaz, mas era esposa dele, tá? Isso, obviamente, que não tem nada a ver, só estou falando para contextualizar a história, que alguém pode não entender e questionar. Mas ele era jovem, adquiriu essa doença por conta da bebida, ficava muito na rua de madrugada, né? E acabou tendo um fim terrível.
porque a esposa dele contou, né, para as pessoas aqui na rua, no dia do enterro dele, falou que ele do nada estava desenhando, aí parou, deitou na cama e dali ele começou a convulsionar. Só que ele convulsionava botando para todo lado. Ela falou que saía todos os orifícios do rosto dele. E aí as crianças começaram a gritar, foi onde eu escutei a gritaria. As crianças gritando, pedindo socorro. A casa é pequena, uma família muito grande, então não tinha como não ver. Ele se debatia, espirrava nas paredes, espirrava nos móveis, e as crianças correndo para a rua, pedindo socorro, gritando, que não entendia o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo os adultos também gritavam. Foi por isso que eu saí, para tentar ajudar, achando até que tivesse sido algum atropelamento, porque aqui tem muito atropelamento aqui na minha rua. Mas não, era rapaz que acabou falecendo. Só que o sobrenatural dessa história são esses seres alados, anjos, não sei do que se trata. E ele disse que eles vão vir me buscar. Via eles no hospital enquanto eu estava dormindo. E eles diziam que vinham me buscar. Ele foi categórico em dizer isso. E justamente no mesmo dia que ele teve alta, foi o dia do falecimento dele. A família quis, inclusive, processar o hospital por ter dado alta a ele, porém não teve muito sucesso, que foi tido como uma fatalidade, porque ele estava bem quando deram alta para ele. Assim alegou o hospital, que ele estava apto a ter alta, a continuar o tratamento em casa. Enfim, essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. E vale lembrar que muitas vezes alguns sinais, algumas coisas são sinais, né? E esses anjos, esses seres, apareceram para ele, dando sinal do que iria realmente acontecer com ele. E as pessoas não acreditaram. Assustador é um pouco, né? Por conta da fatalidade, do que aconteceu, só quem estava presente mesmo na cena, como eu, é que viu assim o quanto foi assustador o fato que aconteceu. Um abraço, Feliciano, muita saúde, muita paz. E para todos do canal A Hora do Além. Um grande abraço a todos, paz e luz. É da Samira, do Rio de Janeiro. Relato bônus da Samira. Olá, Feliciano e a todos do canal Hora do Além. Aqui quem está falando é a Samira, sou do Rio de Janeiro. E o relato que eu vou contar, ele se passou há 32 anos atrás. Eu morava em uma comunidade que ficava à beira, às margens de uma grande rodovia aqui no Rio de Janeiro, muito perigosa. Tinham 4 pistas e eu morava bem em frente a um semáforo que dava retorno, né? Não sei explicar muito bem, mas era uma espécie de um retorno para que o carro saísse de uma pista e pudesse pegar outra. Era um retorno. Por isso tinha esse semáforo. Porém, muitos não respeitavam. E ele acabou sendo muito conhecido aqui no Rio de Janeiro como o sinal da morte, porque muitas pessoas morreram ali, pessoas da comunidade mesmo, porque a passarela ficava distante desse sinal. E as pessoas queriam atravessar esse semáforo para poder chegar até o outro lado da pista, onde ficava um atacadão de frutas e legumes. Era um atacadão muito grande, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Então as pessoas costumavam atravessar as pistas para chegar nesse atacadão, porque os lojistas jogavam muitas coisas fora e muitas coisas eram aproveitáveis ainda para os moradores que tinham
assim, muita necessidade mesmo de alimentos, né? Como eu já disse, era uma comunidade muito carente. Então as pessoas atravessavam para catar esses alimentos. Então, com isso, muitos morreram atropelados ali. O relato que eu vou contar se passou comigo mesmo. Eu estava em casa, como eu morava em frente, escutei algum barulho e logo imaginei que fosse algum acidente que tivesse acontecido lá. E nisso um vizinho meu passou e falou, e acabou de atropelar uma pessoa lá na pista. O corpo está lá. Aí eu perguntei quem era. Ele falou assim, não vi ainda não. Eu ainda vou lá ver. Falei, eu vou lá. Chamei meu tio. Na época eu era uma pessoa muito corajosa. Eu era jovem, eu tinha 20 anos, né? Então eu era uma pessoa que tinha coragem, né? Assim, de ver. E a curiosidade que as pessoas têm de ver o mórbido, né? Então eu fui lá para ver quem era, ver se era uma pessoa conhecida e tudo. Só que como em frente também tem um quartel do Corpo de Bombeiros, os bombeiros chegaram primeiro e cobriram aquele corpo, né, com uma lona preta. Eles tinham esse hábito. Então eu estava esperando o sinal fechar para poder chegar até o corpo. E nisso, um homem que eu conheço muito bem, ele é, né, esses homens que vivem na rua, né? E não vai para casa junto do seio da família, gosta de ficar na rua e recebe um dinheirinho de um dinheirinho de outro para fazer pequenos favores, ir na rua comprar as coisas, jogar o lixo fora. E era isso que ele fazia, né? Ele era muito conhecido como, eu vou chamar aqui de Luizão. Então, ele era um homem alto, bem alto, forte, e já um senhor, já devia ter uns 40 e poucos anos. E ele fazia pequenos serviços para mim, como, por exemplo, jogar o lixo fora, porque nós não tínhamos coleta de lixo nas nossas ruas, por ser uma comunidade, não era permitido, né? Então, os moradores tinham que jogar o lixo na beira da pista, para que o caminhão da coleta pudesse vir buscar. Então, eu pedia para que ele levasse, porque era muito pesado. E na época eu estava passando por um problema de saúde, não podia pegar peso. Então ele sempre levava meu lixo, fazia a maior questão. Levava meu lixo, pegava restos de comida meu para dar para os cachorros que ficavam ali próximos, né, ao meu portão, cachorros de rua, que ele sabia que eu gostava de alimentá-los. E eu sempre dava dinheiro para ele. Eu sabia que ele ia comprar cachaça com aquele dinheiro, só que o que ele ia fazer não era problema meu, né? Eu fazia a minha parte, ele fazia a dele. Eu gostava dele, era uma pessoa extremamente simpática, extremamente respeitador, mesmo quando estava bem alcoolizado, ele era muito respeitador, uma pessoa excelente. Só tinha o vício da bebida. Então, no que eu ia atravessar a pista, o sinal ainda não tinha fechado, mas os carros estavam andando muito devagar por verem que tinha acontecido um acidente ali. Então, eles não podiam correr, porque o corpo de bombeiro já estava ali esperando, aguardando a viatura da polícia chegar. Então eu ia atravessar. Nisso, esse homem, esse Luizão, chegou para mim e me puxou pelo braço, né, vindo de onde estava o corpo. Ele estava vindo naquela direção. Ele me puxou pelo braço e falou assim: não, menina, não vai não, não vai não, o carro vai te pegar, o carro vai te pegar. Aí eu falei para ele: para, menino, tira a mão de mim. Ele, né, me agarrou, ele me segurou pelo braço e me puxou de volta para a calçada, porque eu já estava atravessando a rua. Ele me puxou de volta para a calçada, eu dei um passo para trás, subi a calçada e ele falou: não vai não, que o carro vai te pegar. Aí eu falei para ele: tá bom, tira a mão, que ele sempre andava com as mãos muito sujas, né, porque ficava pegando em lixo, nessas coisas. Aí eu peguei e falei: tá bom. Aí ele pegou e seguiu em frente. Só que eu percebi, na hora assim, estava muito afoita para ver o corpo que estava ali na pista, e meu tio estava do meu lado. O meu tio não falou nada, não olhou, não viu, enfim, não dei importância para isso. Eu cheguei perto, aí o bombeiro falou: gente, eu não vou destampar o corpo porque é uma coisa muito horrível. Tá impressionante, o corpo se reduziu a quase nada, tem partes na pista que vão ter que ser recolhidas com a pá.
e tudo, e nós não podemos tocar no corpo e não podemos abrir para ninguém ver, porque pode até acontecer algum infarto aqui de algumas pessoas, é muita falta de responsabilidade nossa se nós descobrirmos o corpo. Tudo bem, eu fui embora, falei assim, tudo bem, eu só queria saber quem era mesmo para ver se era uma pessoa conhecida, né, para avisar a família e tudo, mas tudo bem, fui embora para casa, ficaram várias pessoas ali no entorno, aguardando a perícia chegar para poder verem o corpo. Só que muitas pessoas já sabiam quem era, porque muitas pessoas viram esse acidente acontecendo. Porque como era beira de comunidade, sempre tinha muito bar, muitas barraquinhas, então sempre tinha muita gente por ali. Garotos ouvindo um som, parados conversando, enfim. Eu voltei. No que eu voltei para a comunidade, ao passar na calçada do bar, eu morava quase do lado, eu perguntei ao homem do bar, que era o seu Juvenal, ele era muito famoso lá e ele era aquele tipo de pessoa que sabia tudo que acontecia na comunidade. Então eu falei, seu Juvenal, você sabe quem morreu ali atropelado por acaso? Aí ele virou para mim e falou assim, foi o Luizão. Eu, Luizão? Que Luizão? Ele falou, Luizão, aquele que carrega o seu lixo, que faz serviço para todo mundo aqui, que faz serviço para você dá sempre dinheiro para ele, bota comida aqui para os cachorros que você manda. Eu falei, não foi ele não, ele passou por mim ali agora, ele falou comigo. Ele falou, não menina, foi ele. Ele acabou de beber aqui no bar e falou que ia lá no Atacadão para buscar legume para levar para a família dele. Eu falei para ele não ir, que ele estava muito bêbado, mas ele insistiu em ir. Eu falei, não pode ser. Ele passou por mim ali agora. Aí ele falou, não é não, Samira. Foi ele que morreu, eu vi o acidente. Foi horrível, foi um caminhão que atropelou ele. Inclusive o caminhão tá parado lá na frente, esperando a perícia. A polícia. E eu falei, meu Deus, eu fiquei sem entender. Eu falei, tio, você que estava do meu lado, você não viu o Luizão falar comigo? Meu tio, eu não vi ninguém falar com você, não. Falei, você não viu quando eu ia atravessando a rua, o homem passou e me puxou e me levou para a calçada, dizendo que eu ia ser atropelada? Ele falou, não aconteceu nada disso. Eu não vi nada disso acontecendo. Eu vi você indo atravessar e você voltou, mas eu não vi ninguém te puxar. Aquilo ficou marcado, essa cena ficou marcada em mim por toda uma vida. Eu tive a minha filha 2 anos depois desse acidente, né? Eu tive minha filha e sempre contei essa história para ela. Eu não conto para todo mundo porque as pessoas podem achar que eu sou doida, que eu estou inventando causos, né? Sobrenaturais, mas não. O caso realmente aconteceu comigo. Eu estou contando no seu canal porque eu vejo que existem muitos casos no seu canal que são parecidos e me senti à vontade de contar esse caso no seu canal. Então eu me lembrei de uma coisa que uma pessoa falou para mim, inclusive essa pessoa jogava baralho cigano. Ela falou para mim assim, há muitos anos atrás, eu era adolescente, ela falou, minha filha, você sabia que quando a pessoa morre, durante 7 dias ainda, a alma daquela pessoa fica do lado do corpo? Por isso que a gente tem que ter muito respeito com o corpo dos mortos? Eu falei, não, eu era adolescente, muito novinha, né? E minha mãe tinha ido jogar baralho cigano com essa cigana e ela falou, durante 7 dias, o espírito, né, a alma da pessoa ainda fica ao lado do corpo. E aí, esse momento, né, que a ficha caiu que realmente tinha sido ele, porque eu indaguei a várias pessoas, porque eu ainda não conseguia acreditar no dono do bar. Eu indaguei a várias pessoas, várias. E todas essas pessoas falaram para mim que tinha sido ele. Eu realmente não tive coragem de ir no enterro, não me sentia vontade de ir no enterro. Eu não sabia se ele estaria lá me esperando para falar alguma coisa comigo, né? Tive um pouco de medo, até porque o enterro seria de caixão lacrado, óbvio, né? E é isso que eu tinha para contar. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelo corpo dos mortos, pelo corpo das pessoas que morrem, independente do que morrem. A gente tem que ter muito respeito, principalmente nas coisas que a gente fala perto daquele corpo. Eu acredito muito mesmo e tenho total certeza, convicção, que a alma daquela pessoa continua ali.
Eu não sei por quanto tempo, mas ela continua ali. Esse era o meu relato. Eu gostaria muito de agradecer a todos que ouviram. Muito obrigada, Feliciano, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos, abençoe o seu canal para que ele cresça cada vez mais e dê oportunidade para mais e mais pessoas poderem estar levando suas experiências, seus relatos aí, tá bom? Um beijo grande a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigado, Samira, por ter compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do WhatsApp do canal. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, comentando, deixando like e compartilhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias, também de quem está chegando hoje aqui no canal. Até o próximo vídeo.